A paz do Senhor Jesus seja com todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um pouco a norma que conduz à esperança. Hoje eu gostaria de levá-los aos pés do Monte Sinai, a montanha que sentiu as pegadas de Moisés e ouviu a voz de Deus. Foi ali que Deus, em tons trovejantes, proferiu os 10 mandamentos. A Bíblia nos foi dada por homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. O próprio Deus escreveu os 10 mandamentos a fim de mostrar sua importância e gravou em pedra para mostrar sua durabilidade. Quão importante foi a mensagem do deserto, proclamada por Deus. Muitos dizem que ela é irrelevante para nossos tempos. Outros afirmam que a mesma foi dada apenas para judeus e cessou na cruz. Vivemos hoje em uma era que até mesmo cristãos creem que a moralidade é relevada e flexível. As pessoas falam acerca de uma nova moralidade. Perguntou um escritor popular: o que aconteceu com o pecado? Poucos chamam o pecado pelo devido nome. Falamos sobre delinquência, tendências psicóticas, mas não de pecado. O que é pecado? Os apóstolos o definem na seguinte forma: mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Está em Romanos capítulo 7 e versículo 7. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. João capítulo 3 e versículo 4. Tiago diz que a lei é um espelho que nos mostra o pecado. Tira-se fora a lei e não haverá pecado. Se não existe pecado, não há necessidade de um evangelho. O homem moderno se recusa a obedecer às normas. A ética situacional nos diz que tudo está certo se situação está certa. Levamos nós a um ponto onde podemos chamar o errado de certo. Se isto é feito de um modo atraente, falamos a respeito de um crime perfeito. Como pode qualquer crime ser perfeito? A fidelidade conjugal tem sido fortemente desafiada por nossas gerações. O adultério tem se tornado aceitável em nosso tempo. Relações extraconjugais é apenas uma expressão moderna de ilusoria para o antigo adultério. A mudança do rótulo de uma garrafa não muda o veneno nela contido. Diz Deus: não cometerás adultério. E aqueles que violam sua lei estão semeando vento e colhendo tempestade. Precisamos de um padrão moral. Se não sabemos quantos metros há em um quintal, é porque perdemos a medida de comparação. O tempo não depende de sua opinião ou da minha. Ou quando alguém acerta o seu relógio, há uma norma. Se minha ideia de moralidade é tão boa quanto a sua, qual delas vencerá? Indubitavelmente, a mais forte, não necessariamente a que está correta. Uma senhora que foi consultar o médico com uma lista de queixas que, segundo seu conhecimento médico e experiência, descrevia um caso típico de gastrite.
Depois de um breve exame, ele apresentou à senhora o seu diagnóstico, mas ela olhou com os olhos arregalados e cheio de temor. Ele repetiu delicadamente: na verdade, esta não é uma condição séria. Milhões de pessoas a têm e com medicação e cuidado a senhora ficará boa. Mas o temor não se dissipou do seu rosto. As rugas de tensão sobressaltaram-se, como se o médico tivesse dito sua enfermidade é terminal. Ela interrogou o médico minuciosamente. Ele concordou em fazer outros exames, a fim de comprovar o seu diagnóstico. Quando vieram os resultados dos exames, todos eles apontavam conclusivamente para a gastrite. A senhora retornou para outra consulta e o médico pôde observá-la que ela estremecia de medo. Ele utilizou seu mais confortante tom de voz para dizer: está perfeitamente clara. Agora não resta nenhuma dúvida. A senhora tem gastrite. Imaginei isso desde a primeira visita e agora os exames confirmaram. A condição é crônica e exigirá da senhora uma mudança de dieta, medicação, mas deverá restabelecer. Não há absolutamente nenhum motivo para alarme. A cliente olhou fixamente nos olhos do médico por um minuto, como se estivesse tentando enxergar dentro de sua alma. Ele conseguiu sustentar esse olhar penetrante, temendo que se desviasse seu olhar e ela duvidaria dele. Finalmente, ela suspirou profundamente e pela primeira vez seu rosto relaxou. Respirou bruscamente e disse: bem, obrigada. Eu estava certa de que tinha câncer. Tinha que ouvir o diagnóstico de alguém em que eu pudesse confiar e acho que posso confiar no Senhor. Ela então contou ao médico a história de sua mãe, que havia sofrido uma longa e dolorosa enfermidade. Numa noite terrível, o médico da família fez uma breve visita e enquanto a mamãe estava gemendo, pressionando a mão no estômago, estava febril e obviamente sofrendo. Quando o médico chegou, mamãe lhe perguntou: doutor, estou realmente melhorando? Sinto-me tão doente e tão perdido, tanto peso, acho que estou morrendo. O médico, após a mão no ombro da mamãe, olhou para ela com uma terna expressão e respondeu: eu sei como a senhora se sente. Dói muito, não é? Mas podemos vencer isso. É uma simples gastrite. Se a senhora tomar esse remédio por um pouco mais de tempo com estes tranquilizantes, muito em breve a senhora estará com boa saúde. Não se preocupe, apenas confie em mim. Minha mãe sorriu e agradeceu-lhe e ficou surpresa ante a amabilidade do médico. No corredor, sem que ela ouvisse, o médico voltou-se para mim e disse, seriamente: temo que sua mãe não dure mais do que um dia ou dois. Ela tem um caso avançado de câncer do estômago. Se a mantivéssemos tranquilizada, ela provavelmente morrerá em paz. Há alguém que você deve notificar? Interrompi-o no meio da sentença, mas, doutor, o senhor disse a ela que estava melhorando. Esta senhora agora, paciente de meia idade, primeiro tinha ido ao médico da família com suas dores estomacais. Ele havia posto a mão em seu ombro e dito gentilmente: não se preocupe. É apenas um gastrite? Só tome este medicamento e logo se sentirá bem?
E ele sorriu com aquele mesmo sorriso paternal que havia mostrado à sua mãe. Ela havia deixado o seu consultório em lágrimas e jamais tornaria a vê-lo. Quantas pessoas se queixam a mim sobre as rígidas e inflexíveis leis de Deus? Penso naquela senhora. O médico da família havia rejeitado toda a possibilidade de ajudá-lo, por causa de sua atitude flexível no tocante à verdade. Só uma coisa podia aliviá-lo da ansiedade e do desespero: confiança em alguém que acreditasse realmente que a verdade não podia ser torcida. Virão ocasiões em que não dizer a verdade é mais conveniente ou menos ofensivo. Mas o respeito pela verdade não pode ser usado. Então, casualmente removido, não pode ser contraído e depois relaxado como um músculo, ou rígido e confiável, ou é inútil. Nosso arqui-inimigo odeia pessoas que defendem o que é correto. No capítulo 12 de Apocalipse, temos uma profecia da verdadeira igreja de Deus. A igreja respeitada, representada por uma mulher. Essa igreja atravessa um período de perseguição e provação, mas há um remanescente que sai vitorioso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Capítulo Apocalipse 12 e versículo 17. A Bíblia fala de engenhosa tentativa do mundo antediluviano de invalidar a lei de Deus. Puseram de lado sua autoridade, porque ela interferia em seus planos. E a palavra de Deus prediz que, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está em Mateus 24 e versículo 37. Nesta época de prevalecente iniquidade, você pode saber que a última grande crise está às portas. Quando o desafio contra a lei de Deus for mais universal, quando seu povo for oprimido e afligido por seus semelhantes, o Senhor intervirá. À medida que os dias passam, torna-se evidente que os juízos de Deus estão sobre o mundo. Em incêndios, inundações, terremotos, violências, guerra, derramamento de sangue, Deus está divertindo os habitantes deste mundo quando a sua aproximação. Por algum tempo, muitos professos cristãos têm levado avante um programa para solopar a lei de Deus. Como nos tempos do Antigo Testamento, eles têm tentado abolir os 10 mandamentos, a fim de minar os padrões morais de Deus e fazer valer o que chamam de nova moralidade. Eis porque não é seguro sair à noite nas ruas de nossa cidade. Esquecemos as palavras do salmista quando disse: muita paz tem os que amam a tua lei. Está em Salmo 119, 165. A Bíblia divertindo-nos acerca de um tempo vindouro de violência, e estamos vendo esse tempo ao nosso redor. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus veio visitá-los. Abriu-se então os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores
do jardim, e fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículos 7, 8 e 21. Este foi o princípio do sistema cerimonial de sacrifício. Foi também a primeira morte no universo. Um cordeirinho que deveria estar lá fora no campo brincando com os outros, cordeirinho, deve de morrer para que Adão e Eva fossem vestidos. Eles tiveram que observar enquanto esse inocente cordeirinho derramava seu sangue por eles. Aquele cordeiro representava Jesus. Muitos séculos depois, João Batista, vendo Jesus aproximar, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está em João, capítulo 1, versículo 29. Durante todo o tempo do Antigo Testamento, as pessoas traziam o cordeirinho para ser sacrificado no altar. Esses cordeirinhos não tiravam seus pecados, simplesmente apontavam para Jesus que um dia viria morrer por elas. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado, mostrando que o sistema de sacrifício tinha chegado ao fim. Nunca mais seria necessário matar cordeiros. Paulo afirma que essas leis cerimoniais foram abolidas, tendo cancelado o escrito de vida que era contra nós e o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e cravando-o na cruz. Colossenses 2, versículo 14. Algo ali mudou. O que foi cravado na cruz? Foram os 10 mandamentos? Ou a salvação mudou? A salvação no Novo Testamento é a mesma que no Antigo Testamento. Os líderes religiosos podem lhe dizer que no Antigo Testamento os homens eram salvos por guardarem a lei, e no Novo Testamento somos salvos pela graça. É verdade que no Novo Testamento somos salvos pela graça de Deus e pela nossa fé, mas sempre foi a graça de Deus que nos salvou. No Antigo Testamento, as pessoas não eram salvas pela lei. A lei não podia salvar. Se pudesse, a morte de Jesus teria sido um sacrifício desnecessário. Os santos do Antigo Testamento eram salvos pela fé em um Salvador vindouro. E eles demonstravam essa fé em seu sacrifício. Quando Jesus disse, eu sou a porta, ele asseverou que somente pela porta alguém poderia encontrar salvação. Não há nenhum outro meio. Jesus não veio para abolir os 10 mandamentos. Disse ele, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores que assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Paulo diz que somos salvos pela graça, não pela lei. Ele prontamente esclarece o assunto perguntando, anulemos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Está em Romanos capítulo 13, versículo 31. Diz ele que diribo, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei,
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás? Romanos capítulo 7, versículo 7. Qual é a definição bíblica de pecados? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João capítulo 3, versículo 4. Quando alguém por falta de conhecimento diz que a lei de Deus foi abolida, é como se dissesse que não há pecado. Pois pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei não tira nossa liberdade, como alguns parecem pensar. Um pai pediu ao seu pequeno filho que ajudasse a plantar uma árvore. Na noite seguinte houve uma tempestade e o garoto saiu para ver a árvore. Ela havia tombado. Papai, chamou ele. A árvore está dormindo. Árvores não dormem, respondeu o pai. Venha e veja, disse o menino. Vendo a árvore estendida no chão, o pai disse: Nós a ajudaremos a acordar? E ele colocou estacas ao redor da árvore e amarrou as estacas. Agora a árvore está aprisionada, disse o menino. Ela tem barras ao seu redor. Não, disse o pai. Agora a árvore está realmente livre. Está protegida das tempestades e livre para crescer, tornando-se uma árvore forte e saudável. Aqueles que compreenderam mal a função da lei são semelhantes a uma senhora que estava assistindo a uma partida de tênis pela primeira vez. Foi ouvida e observando. Por que eles não tiram aquela rede? Ela está sempre atrapalhando. Se a lei não salva, por que precisamos dela? Tiago dá-nos a resposta a essa indagação, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na perfeita lei da liberdade e nela perseverar, não sendo negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. Você se olha no espelho, o espelho não limpa o seu rosto. Não importa quão bom e caro seja o espelho. Tudo o que ele faz é lhe mostrar as manchas que precisam ser limpas. Quem faz a limpeza é o sabão e a água. A lei não remove o pecado, simplesmente lhe mostra o pecado. E o sangue de Jesus é que remove o pecado. Não guardamos a lei para nos salvar. Nós guardamos porque estamos salvos. Disse Jesus: Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Está em João capítulo 14, versículo 15. Disse também ele: Aquele que diz, eu a conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Mostramos o amor por nossas ações mais do que por nossas palavras. Um dia, um apaixonado escreveu uma carta para sua namorada. Estava repleto de palavras de amor. Eu a amo tanto que estaria disposto a morrer por você. Estaria disposto a sofrer por você. Atravessaria nadando o oceano apenas para passar alguns minutos com você. Enfrentaria o maior perigo simplesmente para vê-lo. E assim ele prosseguia, página após página. Finalmente, a carta terminou. Foi acrescentando: visitá-lo-ei amanhã, se não chover.
Quantos cristãos são assim? Amam a Deus enquanto isso não significa mais do que palavras. Mas se isso significa obediência, é o fim do amor. Conclusão. Uma das muitas histórias que nos vem dos tenebrosos dias de escravidão nos Estados Unidos fala de um escravo que foi posto em leilão. Um cavalheiro estava fazendo a oferta por ele. O escravo tinha sido maltratado por muitos anos. Estava amargurado e cansado. Voltou-se para o arrematador e disse: não te interessa o quanto você vai pagar por mim. Não trabalharei para você. O cavalheiro continuou fazendo os lances e finalmente comprou o escravo. O velho escravo o amaldiçoou e cuspiu no seu rosto. O novo proprietário conduziu o escravo a estrada abaixo e então parou, retirou as correntes que o prendiam, entregou-lhe uma carta de alforria. Você pode ir. Está livre. Eu a comprei para libertá-lo. Disse ele então. O cavalheiro se afastou, descendo a estrada e deixando o escravo de boca aberta. Depois de refletir por alguns minutos, o escravo correu atrás do cavalheiro, dizendo: você me comprou para me dar a liberdade? Eu a amo por isso e quero servi-lo. Eu servirei para sempre. O que fez a diferença? Quero servir e obedecer ao meu Salvador. Não porque seja forçado a fazê-lo, não para ganhar a salvação, mas porque amo. Este é o motivo para a verdadeira obediência aos seus mandamentos. Veja, você não tem que amar a Deus e ser forçado a guardar o mandamento. Não. Mas se você ama a Deus, então você guarda os mandamentos. Porque a salvação é pela graça. Pela graça sou salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você é salvo pela graça. Porque Cristo já pagou lá na cruz pelos teus pecados. Tá pago. Mas ele pagou e te deixou livre. Segue a mim se você quiser. Me ama se você quiser. Salvação é sua, se você aceitar. Mas se você me ama, guarda os meus mandamentos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nossa lealdade a Ele é uma bendita experiência, servi-lo, movido pelo amor do nosso coração. Você ama Jesus? Ele pede: se me amar, guarde meus mandamentos. Deixo para vocês esse desafio. Medite sobre os mandamentos de Deus e olhe para eles. Veja que Ele apenas pode mostrar onde você e eu estamos errados. Mas Ele não pode nos perdoar, Ele não pode mudar a nossa natureza pecaminosa, Ele não pode nos transformar. A lei não pode. Mas pode mostrar onde nós estamos errados. Mas se a lei nos mostra onde nós estamos errados, e a gente admite que está errado, e indo a Deus, Ele pode sim te salvar pela graça, de graça. Espero que vocês conseguiram entender. O salmista pode dizer: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Será que podemos dizer o mesmo? Agrada fazer a vontade de Deus? A lei de Deus está no nosso coração? Se esse for o teu desejo e você conseguir entender agora o que é importante nos 10 mandamentos, jamais guardar mandamentos não vai te garantir salvação.
Eu posso muito bem guardar os 10 mandamentos e ficar bem longe de Deus. Não aceitar a salvação pela graça. De nada vale nada. Mas se você aceita a salvação pela graça, Jesus te alcança, te salva, te transforma e você vai obedecer à lei de Deus por amor. Assim como aquele escravo que achava que ele ia só continuar sendo escravo para aquele novo comprador, e no entanto ele comprou e a libertou e mandou que fosse, estava livre. Agora sim, ele estava livre para escolher o que ele queria fazer. E o que ele escolheu? Escolheu servir aquele que ele libertou. Jesus nos libertou quando teve o sacrifício lá na cruz. E por ele ter nos libertado, esse é o motivo qual que eu amo. Por esse motivo, quero guardar os mandamentos de Deus e guardar a fé em Jesus. Que esse seja também o seu desejo. Oremos. Querido Pai, agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Nos ensina a ser mais obediente a Ti, guardando a Tua lei por amor de Ti. Nos ensina a Te amar, Senhor. Amar não de palavras, mas de atitudes. Na prática, amar de verdade, dando-se exemplos para outras pessoas observarem que os 10 mandamentos não nos salvam. Mas somos livres. Jesus nos libertou e Ele nos salvou. E vamos guardar o mandamento por amor a Jesus. Ajude, Pai, a pôr em prática os seus ensinamentos e estar de pé e preparado para aquele grande dia que esperamos, que o Jesus voltará nas nuvens para nos levar, para estar com Ele para sempre. Onde Ele estiver, estejamos nós também. Agradeço, Pai, pela Tua palavra de hoje, que ela fique gravada no nosso coração e que podemos passar para outros que não ainda sabem da verdade sobre os 10 mandamentos do Senhor. Obrigado, Senhor. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as passagens bíblicas que eu citei aqui, para que vocês possam ler, possam confirmar. Se vocês não entenderam, escutaram o vídeo até o final, não entenderam direito o tema, voltem, escutem novamente. O mais importante aqui é que vocês entendam a palavra e que vocês sejam livres. Livres e não escravos. Porque enquanto nós não aceitamos a graça de Cristo, nós somos escravos. Querendo ou não, escravo do pecado. Mas aceitando a salvação em Cristo e por amor obedecendo os mandamentos, nós seremos livres. Não estaremos debaixo da lei, mas da graça. Guardamos o mandamento por amor e não para nos salvar. Mandamentos não salvam. Mas se amamos a Deus, Ele pede, guarda os mandamentos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que, se você clicou no vídeo agora e não for inscrito no canal, inscreva no canal, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para que o YouTube possa divulgar esse vídeo. Compartilhe com suas amigas e que Deus abençoe a todos. E que podemos estar juntos no dia da volta de Jesus.